Olá pessoal, vou iniciar mais uma aula, videoaula aqui para vocês. Vou explicar hoje sobre memória virtual, ok? Onde muitas vezes ocorre aí na máquina de vocês apresentar algum erro mostrando que a memória virtual está baixa, né? Caso ocorra isso, essa videoaula vai ser útil para vocês. Além do mais, eu vou explicar algumas coisas antes de vocês entenderem o que é a memória virtual, porque essa alteração que eu vou explicar para vocês estarem fazendo, ela, dependendo, né, do que vocês forem mexer, ela é interessante deixar como está, se não estiver aparecendo nenhuma mensagem, ou alterar quando se possível, tá certo? Então eu vou abrir aqui o programa só para mim fazer um desenho para vocês, explicando o que seria essa memória virtual. Porque a gente tem várias memórias aí no computador, certo? E com isso, cada memória tem uma função dentro do nosso computador. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso processador, ok? Nós temos aqui o nosso processador, e dentro do processador a gente tem aqui uma memória que ela é chamada de memória cache. Memória cache, ok? Vejam o seguinte: além dessa memória que nós temos aqui, a gente tem uma outra memória, que é a mais conhecida como a memória RAM, ou pente de memória, tá certo? Vamos fazendo os desenhos. Memória RAM. Esta memória RAM que a gente tem dentro da máquina, ela vai ser responsável por carregar todos os itens que tenhamos aí dentro do disco rígido, que seria o nosso HD, tá ok? Vamos lá. Bom, basicamente é mais ou menos isso o nosso esquema, né, referente à composição de memórias entre HD e CPU, que seria o nosso processador. Então, vejam aonde fica a nossa memória virtual. A memória virtual é um tipo de uma memória que funciona da mesma forma que a memória RAM. Apesar de termos essa memória virtual no computador, ela não se encontra como uma placa no computador. Ela obtém aqui uma área que fica reservado dentro do HD, dentro do disco rígido, tá certo? Então, com isso, todas as suas informações que são carregadas aqui nesta memória RAM, caso ultrapasse esse limite, essa informação, para que não seja mais carregado, ela acaba sendo desviada, carregada temporariamente na memória virtual do computador. E essa memória virtual é um espaço localizado dentro do disco rígido. Ou seja, quando você utiliza a memória RAM com espaço suficiente ou sobrando dentro do seu computador, você percebe que a sua máquina ela tem um desempenho
legal, rápido, né, na sua máquina. E de repente, quando acontecer aí de você abrir muitos programas ou instalar e essas informações serem carregadas logo no início aí do computador, caso ultrapasse esse limite da memória RAM, isso aqui passa-se a utilizar, que é a nossa memória virtual. Essa memória virtual ela é alterável, tá certo? Essa memória virtual ela é alterável, ou seja, eu posso modificar o tamanho dela conforme a minha necessidade dentro da máquina, tá? Bom, geralmente quando você tem aí uma memória RAM na máquina, aonde você tem um espaço aí, um armazenamento de 2, 4 GB de memória, não tem necessidade nenhuma de mexer na memória virtual. Acontece de ser utilizado quando você tem um valor inferior a isso, 512 de memória, né? 256 de memória, apesar de que hoje em dia a gente não utiliza mais essa quantidade, mas para os computadores que utilizam Windows XP ainda, essa quantidade de memória ainda existe, né? No Windows 7, às vezes as pessoas se arriscam, tiram o sistema operacional, formatam a máquina, né? Tiram o XP e colocam o Windows 7 aí. Com isso, pode ocorrer ainda a sua máquina necessitar de mais memória, porque o Windows 7, ele, apesar das pessoas gostarem mais dele, por ser rápido e tudo, ele ocupa um espaço maior que o Windows XP dentro da sua memória RAM, tá certo? Essa memória cache é a memória mais rápida do computador, ou seja, ela faz aqui a transferência dessas informações que estão na memória RAM para o processador. Então, ela sempre mantém um fluxo constante de envio e recebimento de informação. Aqui na memória RAM, ela carrega as principais informações que você utiliza, por exemplo, o sistema operacional, né? Aqui fica os arquivos que vocês utilizam, planilhas, Word, PowerPoint, no momento que você se encontra utilizando, e no HD fica todas as informações do computador, tá certo? E aqui na memória RAM fica somente aqueles que estão sendo utilizados, e na memória cache ele envia e recebe as informações de acordo com o seu uso, que no caso é praticamente constante aí na máquina, tá certo? Basicamente a nossa estrutura de memórias que a gente tem aí no sistema do computador seria esse. Então a memória cache, memória RAM, memória virtual e o HD, tá ok? Lembrem-se que sempre ao utilizar, no momento que o computador necessita de mais memória, a memória virtual entra-se na utilização, ou seja, seu computador vai ficar um pouco mais lento, praticamente, não, muito lento, né, vai ficar. E por que isso, né? Porque vocês utilizam aqui um HD. Esse HD, ele geralmente, você tem aí um disco, né, que vai encontrar-se em movimento, girando, né, dentro aí dentro do aparelho. E nisso é feita uma leitura através de uma agulha, de forma magnética. Então o HD vai ler a informação para transmitir para você. E a memória virtual é isso. Se você quiser trabalhar com a informação da memória virtual, ela vai ler essa informação no disco para mostrar para você. Diferentemente da memória RAM. Aqui a memória RAM, nesse caso, eles são chips. Aqui a gente não tem um disco girando, aqui a gente tem vários chips. Esses chips contém as informações que são utilizadas aí, como se fosse um pendrive, tá? Existem outros tipos de HDs, como os HD sólidos, que são totalmente elaborados, feitos em formas de chips, que praticamente também é como se fosse uma memória RAM, porque a velocidade dele de transmissão, de uso, é muito mais rápido
que os HDs convencionais, onde a gente utiliza aí os discos, né? Os discos magnéticos. Vejam, o HD tradicional ele tem um custo mais acessível e você encontra disponível para compra, né? Em um preço legal, de 1 TB, por exemplo. Agora, um HD sólido já é um preço um pouco mais alto, porém, para quem procura desempenho, é a melhor opção, né? Então, um HD onde você consegue aí 250 GB de um HD sólido, hoje ele se encontra aí numa faixa de 500, 600, até 800 reais, dependendo da marca, tá ok? Agora, um HD de 1 TB, que na verdade são 4 vezes o tamanho, você tem aí por 250 reais, você encontra aí no mercado, tá certo? Então depende da utilização que vocês vão fazer na máquina, e com isso vocês vão conseguir aí trabalhar com o computador, tá? Então vamos lá, com base nessa explicação que mostrei aqui para vocês. Então, memória cache, memória RAM, memória virtual e HD. Então o que a gente vai estar trabalhando vai ser isso aqui, memória virtual, ok? Beleza, então fechar aqui e vamos lá aos passos. Ok. Para seguir ao caminho até a memória virtual, vocês vão clicar no botão iniciar aqui no Windows XP ou no Windows 7, vocês vão fazer praticamente o mesmo caminho, tá? No Windows 8 o caminho é um pouquinho diferente, porque a gente tem aquela tela do menu iniciar um pouco diferente dessas que a gente tem o costume de utilizar, né? Mas vocês podem utilizar a tecla de atalho que vocês vão ter aí no teclado, que é a bandeira, é a tecla Windows e a tecla Pause Break. Procurem aí, ela fica mais ou menos no canto superior à direita aí do seu teclado. Então, apertando o Windows Pause Break, vocês vão chegar à tela do sistema, ou indo aqui no iniciar, painel de controle, sistema. Aí. Clicando aqui no sistema, vocês vão visualizar a página aonde mostra as informações referentes às configurações da máquina, o sistema que você usa, a versão, se ele é 32 ou 64 bits, ele mostra o processador, a sua memória RAM utilizada aí na máquina, tá ok? E o que a gente vai precisar aí, o local, seria aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Vai abrir uma janela. Nessa janela, procurem a aba avançado. Nessa aba avançado, configurações. Após clicar aqui em configurações, vocês vão ter uma outra janela onde tem umas 3 abas. Vocês vão clicar em avançado. Clicando em avançado, reparem que a gente tem aqui agendador do processador, agendamento do processador e memória virtual. É aqui que a gente vai, ó. Vamos clicar ali no alterar. Cliquem ali. Abre-se uma nova janela. Nessa janela, você tem uma primeira caixa. Isso no Windows 7. No Windows XP não terá isso. Mas no Windows 7 tem aqui. Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Você pode deixar marcado que o computador, o próprio sistema, ele vai
identificar a necessidade e possibilidade de fornecimento e automaticamente ele altera para você, não precisa você se preocupar. Isso para quem tem um Windows 7. Para quem tem um Windows XP, provavelmente vai estar escrito aqui como tamanho gerenciado pelo sistema. Mesmo assim, se acontecer do seu computador mostrar as mensagens dizendo que a memória virtual está baixa, você vai ter que partir aqui para um tamanho personalizado, tá certo? Nessa caixinha. Reparem que aqui no tamanho gerenciado pelo sistema, ele mostra aqui embaixo tamanho total do arquivo de paginação. Mínimo permitido 16, recomendável 4399 megabytes, 4.399 mega, e atualmente alocado, que é a quantidade que o sistema gerenciou para mim, ele fornece 2.933 megabytes, tá certo? Que no caso são quase 3 GB aqui, e aqui 4 GB e 400, tá certo? Que aqui se necessita no recomendável. Bom, reparem que o recomendável que o computador precisa é esse aqui. O sistema gerenciou um tamanho menor. Se acontecer do meu computador precisar de mais, eu posso vir aqui no tamanho personalizado e definir o número que ele pede aqui, olha. Eu posso colocar um tamanho inicial, mínimo e um máximo, ou também eu posso colocar aqui como os dois tamanhos máximos, como 4.399, 4.399, 4.399, ok? Caso você queira colocar aqui um tamanho de 512 e um tamanho inicial e um máximo que é 4.300, não tem problema algum também, porque com você colocando essa opção inicial, um número menor, então quando o computador precisar de menos, ele vai entrar com um valor menor, necessitando a memória virtual. E chegando a um número máximo, que seria esse. Ele não ultrapassa esse valor aqui que você está determinando no sistema, tá certo? Bom, alterando aqui o meu tamanho da minha memória virtual, vocês vão clicar aqui no definir. Reparem que aqui, olha, na unidade C, alterou-se o tamanho da minha memória virtual. Com isso, vou confirmar. Ele vai pedir para reiniciar o computador. Você confirma de novo no OK. Vai pedir para reiniciar. Então você reinicia. Eu vou colocar aqui para reiniciar depois. Você reiniciando a máquina, com isso a mensagem deve cessar por aí, tá certo? Aquela mensagem de memória virtual baixa, tá certo? Bom, foi isso aí por hoje. Obrigado por vocês estarem assistindo e até a próxima videoaula. Obrigado, pessoal.